Nesse sentido, não vou mais tomar a palavra e vou passar diretamente ao professor José Saqueta, que vai nos colocar a história, a escolarização e o percurso cultural transgeneracional de um grupo de trabalhadores calabreses no Brasil. Por favor. Boa tarde, buon pomeriggio, buonasera. Scolarizzazione, percorso culturale transgenerazionale, um grupo de lavoratori calabresi em Brasília. Eu devo falar em português, para mim é mais fácil, trânsito é melhor. A imigração da Europa meridional para a América do Sul apresentou notáveis transformações no perfil educacional do grupo imigrado. O caso que aqui apresento é o de 3 jovens calabreses que no início do século XX se estabeleceram na região cafeicultura do estado de São Paulo. Por meio da documentação reunida, eu narro sua trajetória no universo do trabalho e as transformações no campo da instrução dos seus descendentes. As fontes utilizadas constituem-se de 2 conjuntos reunidos em arquivos de família. O primeiro, formado por documentos oficiais, passaportes, certificados de nascimento, diplomas e anotações de trabalho. O segundo conjunto é constituído por entrevistas feitas entre 1965 e 2002. Elas foram feitas em âmbito familiar, com o objetivo original de guarda da memória. Algumas preocupações metodológicas se colocam a priori ao utilizar um conjunto documental de arquivo familiar. A organização e seletividade dos documentos é um dos pontos. Outro aspecto é o tratamento de registros orais em entrevistas de pessoas relacionadas aos entrevistados. Outra preocupação ainda diz respeito à elaboração acadêmica de um painel para além do memorialismo. Uma possibilidade foi aproximar-se das premissas do gênero Histórias de Vida, como o reconhecimento de que os relatos de um indivíduo sobre si mesmo, ou sobre pessoas e temas com as quais tem implicação, devem ser validados por outras fontes. Distinto das histórias de vida, porém, esse painel não tem objetivo biográfico, mas sim de vislumbre de trajetórias de deslocamento, trabalho e escolaridade de um pequeno grupo de imigrados. Em certo sentido, tangencia que os ingleses chamam de Working Class History Through Migration, a história dos trabalhadores através das migrações. Seja como for, proponho a seguir um percurso de gente comum que se transferiu da Itália para o Brasil. No domingo de 1898, um jovem calabrese de 16 anos juntou-se a um grupo de frente à igreja de São Francesco de Paula, em Paterno Calabro, a 20 quilômetros de Cosenza. O grupo foi atraído pela proposta de trabalho nas fazendas da América do Sul, feita por um homem que falava aos interessados e buscava convencê-los a partir. Ele explicou que a viagem marítima até o local de trabalho levava dias e que a passagem seria paga pelos empregadores. Anotou os nomes dos interessados e os convocou a se reunirem no dia seguinte para partir. O rapaz de 16 anos, chamado Francesco, como patrão da igreja, pediu permissão à mãe para partir. O nome do destino, o lugar de destino, o Brasil, ele já tinha ouvido falar. Várias pessoas haviam deixado o Paterno Calabro para se empregar nas fazendas daquele país. A notícia era de uma terra com trabalho, o quanto bastava para um jovem sem ofício nem ocupação. Sem nunca ter frequentado a escola, Francesco era analfabeto. O pai morreu soterrado 28 dias após o seu nascimento. A mãe, enlutada em preto, nos pés à cabeça, criava os filhos em profunda carestia. Anos depois, Francesco lembrava do frio e da fome na sua Calábria. Contava que, por vezes, tinha pão com açúcar para comer de manhã e pão com azeite no jantar. Aos 6 anos, começou a trabalhar ajudando os vizinhos em pequenos serviços. A família não possuía bem ali da casa que habitava, próxima à Fontana Grande, ponto de encontro das mulheres de Paterno Calabro. Ali lavavam roupa e retiravam água para consumo. As mulheres de Paterno Calabro eram um tópico na fala de Francesco. Elas eram ativas e fortes, segundo ele. Apesar disso, seguiam seus homens, fosse marido, irmão ou filho. O chefe era sempre o homem, mesmo sendo jovem, como Francesco. As mulheres ficavam juntas, fora do ambiente familiar, não se misturavam com os homens, e vice-versa, em completa separação de gênero.
A Fontana Grande era o único lugar onde homens e mulheres tinham contato. Ali surgiam interesses e casamentos. Já no interior da família, a força feminina equilibrava o poder masculino, segundo a visão que transmitiu. As mulheres de Francesco, a mãe, Gabriela Piuto, nome de nascimento, e a irmã, Rosina, não acompanharam a decisão de migrar. Francesco partiu em março de 1898 com um grupo de trabalhadores com destino a São Paulo. 10 anos antes, a escravidão foi abolida no Brasil. Uma parte dos descendentes de africanos se inseriu como mão de obra assalariada nos latifúndios, como sabemos. Mas por razões sociais, econômicas e até raciais, a força de trabalho da Europa meridional tornou-se a preferida dos capitalistas do café. Na primeira década após a abolição, os italianos prefizeram 59% do total de 1.341.000 imigrantes desembarcados dos portos brasileiros. Daí não surpreende a alegação repetida por Francesco de que os italianos ocuparam o lugar dos negros nas fazendas. Na ideia que transmitiu, ele comparava o seu próprio trabalho com o de um escravo. É difícil dizer o quanto essa ideia de que os italianos substituíram o braço escravo no Brasil era corrente entre imigrantes, ou se esta é uma construção discursiva posterior, não contemporânea à sua ocorrência. Em todo caso, a pessoalidade do relato ganha força num quadro de analogia, incorreto, cabe dizer, em que o trabalho livre de europeus no café era comparado ao escravismo. A primeira temporada de Francesco no Brasil teve curta duração. 2 anos depois ele voltou para a Itália. Ferido na perna, caminhava apoiado num pedaço de madeira como muleta improvisada, stampella. A lesão deixou o coxo para sempre, mas a saúde geral era boa e ele voltou a buscar trabalho na sua Calábria. Corriam então dias difíceis na política italiana. Em julho de 1900, pouco após o retorno de Francesco, o rei Umberto I foi assassinado por outro imigrante retornado. O príncipe Vittorio Emanuele, que viajava no Mediterrâneo, desembarcou subitamente em Reggio Calabria. Francesco, talvez influenciado pela torrente de notícias, decidiu aprender a ler. Por 2 anos, teve aulas no convento de São Francesco, onde até 1950 se ministrou o ensino básico em paterno calo. Em 1903, aos 21 anos, emigrou para o Brasil pela segunda vez, agora com sua mãe e irmã. Partiam com eles outros 2 jovens calabreses, Gennaro Missassi e Mário Mancuso, ambos solteiros como Francesco Sacchetta. Gennaro e Mário eram analfabetos. Francesco era o único com instrução elementar, condição suficiente para levar consigo, ao reemigrar, um livro sobre Carlos Magno na Calábria. Nos seus relatos, tomados já em idade avançada, ele não se lembrava do título nem do enredo da obra. Seria Canzone di Aspromonte, obra na linha da canção de Rolando, sobre a batalha do Rio Carolígio nas montanhas calabresas? Seja qual for, um livro era um item comum na bagagem de um lavrador de leitura rudimentar. Não obstante, era um elo simbólico do letramento alcançado pelo rapaz. Os filhos de Francesco comentaram sobre o livro, mas nenhum deles o leu. Missassi, Mancuso, Sacchetta se fixaram numa fazenda na região central do estado de São Paulo e se empregaram na colheita do café. Na fazenda havia italianos de várias origens, mas só os protagonistas dessa história provinham da Calábria. Havia também espanhóis, e é com Marcelina Fernandes, uma jovem andaluza, que Francesco casou. Gennaro casou com a paternesa Rosina, irmã de Francesco. Mário casou com uma jovem piemontesa, cujo nome desconhecemos. Assim, nos anos seguintes ao desembarque, os 3 jovens esposaram mulheres imigrantes, todas analfabetas. A pouca e tardia escolarização das populações trabalhadoras é uma das marcas comuns da Europa do Sul e da América do Sul, considerando a transferência de milhões de homens e mulheres como fator constitutivo dos laços entre as 2 regiões. O índice de analfabetismo entre italianos que desembarcaram no Porto de Santos, de 1908 a 1930, era de 41%, entre portugueses, 56%, e entre espanhóis, 72%, segundo o Serviço de Imigração e Colonização de São Paulo. As mudanças no perfil de instrução e escolaridade do grupo em foco
foram observadas já na primeira geração nascida no Brasil. Francesco e Marcelina tiveram 14 filhos. Gennaro e Rosina, 22. Os dois casais permaneceram nas fazendas. Mário e a esposa piemontesa mudaram-se para a cidade de São Paulo, onde tiveram 5 filhos. Toda a primeira geração nascida no Brasil aprendeu a ler na infância, alterando o padrão de instrução dos pais. As crianças da família que se mudou para São Paulo foram as únicas a completar o ensino básico. As que permaneceram nas fazendas não completaram o ciclo escolar. Trabalhavam com os pais em serviços agrícolas, participando da economia familiar, num contexto em que a instrução formal tinha papel secundário. Em 1918, Francesco adquiriu um lote de terra. Após a compra, seus filhos de 6 e 11 anos foram atacados por uma matilha de cães hidrófobos e ficaram muito machucados. Num lance rápido, Francesco vendeu seu sítio por qualquer preço e embarcou para a cidade de São Paulo. Lá permaneceu 20 dias com os meninos em tratamento. O ato desesperado justificava-se. Nos meses anteriores, 4 de seus 14 filhos morreram sem cuidado médico. Entre os 22 filhos de Gennaro, 7 morreram. Nessa amostra, tem-se a dimensão de quase 1/3 de mortandade infantil nas duas famílias. Ressalta, em contraste à precariedade sanitária da fazenda onde viveu, a questão educacional das crianças, que no mesmo local obtiveram um patamar básico de alfabetização. Desde a virada do século XX, o Estado de São Paulo encetou esforço para promover a instrução. Contudo, sem política pública, contaram com a ação de particulares, instituições religiosas e de imigrantes. Nos latifúndios, a iniciativa de contratar professores era dos fazendeiros, e a instrução era sazonal, fora da colheita, quando, então, as crianças se integravam à força de trabalho. Após a venda de seu sítio, Francesco voltou a trabalhar como empregado, agora em parceria, que lhe permitia usar um pedaço de terra para plantar e criar alguns animais. Em 1923, Francesco e Gennaro se transferiram para a zona de desbravamento ocidental de São Paulo, região de Mata Virgem. Ali, acreditavam, seria fácil adquirir um pedaço de terra. No percurso, feito em carroções, suas economias foram ocupadas. As cabeças de gado embarcadas de trem se extraviaram. 20 anos após seu desembarque no Brasil, Francesco, com 41 anos, e Gennaro, com 40, viram-se sem recursos. Uma vez mais, desfazia-se o projeto de adquirir um lote de terra. Pregaram-se, então, para o serviço mais pesado e subalterno da divisão do trabalho no café, a derrubada da mata fechada, atividade disponível na zona pioneira para trabalhadores avulsos como eles. Ocupações consideradas mais leves, como a formação de viveiros de plantas, eram destinadas aos japoneses, que aportavam em contratos coletivos. A partir de 1930, em consequência da crise econômica e política, ocorreram novas transformações no âmbito do trabalho e escolarização. Gennaro mudou-se para a cidade de Jaú e iniciou um negócio de transporte de café. Em carroções, levava sacas dos sítios longínquos aos terminais ferroviários, de onde os grãos eram enviados ao Porto de Santos. A família o acompanhou e deixou a agricultura. O barateamento das terras agrícolas possibilitou a Francesco, em 1934, adquirir e manter um lote de terra próprio. Ele já estava no Brasil há 30 anos. Os filhos mais velhos haviam deixado a zona rural. Um deles se fixou em São Caetano, no cinturão industrial de São Paulo. O outro em Bauru. Ambos se empregaram em manufaturas, denotando a transformação da economia paulista e a presença dos italianos na formação do operariado. Os filhos de Francesco, que ficaram na zona rural, continuaram o percurso migratório iniciado pelo pai. Entre 1930 e 50, mudaram para o norte do Paraná. As terras roxas atraíram o próprio Francesco, que vendeu seu sítio no oeste paulista e adquiriu uma fazenda em Londrina. O período pós-1930 sugere o fim do percurso comum entre os protagonistas dessa história. A partir da dispersão de Francesco, Gennaro e seus filhos, delineiam-se diferenças crescentes no universo do trabalho e escolarização. A segunda geração, nascida no Brasil, frequentou escolas, seja nas cidades, seja nas fazendas. Contudo, com menor nível de instrução formal do grupo que permaneceu no campo. Tanto os que se mantiveram como lavradores assalariados, como os que adquiriram terra e se tornaram proprietários. A baixa escolaridade das crianças que residiam na zona rural, no universo desse estudo,
mantém-se até a década de 70. Quanto aos que se estabeleceram nas cidades, as diferenças sociais foram determinantes na obtenção de maior ou menor grau de escolaridade. Toda a segunda geração nascida no Brasil e fixada no meio urbano obteve um nível médio de instrução. Aqueles cujos pais galgaram maior padrão social, comerciantes e funcionários, obtiveram percursos mais extensos de escolaridade, com média geral de 9 anos de estudo. Nesse aspecto, não houve diferença entre os que habitavam a área metropolitana de São Paulo e as cidades do interior. O acesso ao ensino universitário, por descendência de Francesco e Genaro, é um índice relevante. Na segunda geração nascida no Brasil, constituída por 35 netos dos dois paterneses, apenas 3 pessoas ingressaram em faculdades. Foram 3 mulheres, que se graduaram nos cursos de odontologia, língua portuguesa, latim e pedagogia. Nenhum dos descendentes masculinos da segunda geração frequentou o curso superior. O acesso feminino à instrução universitária havia tomado impulso com a outorga do direito de voto às mulheres pela Constituição de 1934 e a abertura da Universidade de São Paulo no mesmo ano. Mas a igualdade de direitos políticos não correspondia às práticas sociais. Um modelo suscitado nos anos 40 e fortalecido nos 50 foi o de ensino técnico, predominantemente masculino e voltado à formação para o trabalho. Assim, no contexto familiar, é exceção que as mulheres tenham precedido os homens no ingresso em faculdades. Francesco Sacchetta morreu aos 86 anos em 1968, no Paraná. No ano anterior, viajou a São Paulo para assistir às formaturas de suas netas, dentista e pedagoga. Genaro Missassi morreu em 1972, aos 89 anos. Gabriela Chiuto, mãe de Francesco, faleceu aos 96 anos. Longa vida desse grupo paternista. Seus descendentes se dispersaram em fazendas e cidades, num variado leque social e de graus de escolaridade. Para finalizar, nesse ponto, deixando a trajetória das famílias, que não tem fim, eu gostaria de retomar uma ideia trabalhada pela historiadora brasileira Zuley Calvin sobre a ocorrência como processo de um fenômeno de proletarização transnacional entre a Itália e o Brasil na passagem do século XX. O movimento se inicia em solo europeu, se completa na América do Sul. O motor é o desenvolvimento tardio do capitalismo nas duas regiões. Essa perspectiva de processo compreende a imigração como contínuo, não como ato de emigrar. É com esse instrumental que considero o percurso de escolarização do pequeno grupo paternese e seus descendentes. Processo histórico de gente comum, cuja única excepcionalidade talvez tenha sido a precedência das mulheres no acesso ao ensino superior. No outro sentido, a escolaridade, como categoria de instrução formal, pode ser entendida como um elemento tentativo para pensar os deslocamentos entre a Europa Meridional e a América do Sul, a integrar mesmo um amplo sentido definidor da relação Sul-Sul no âmbito dos estudos migratórios. Obrigado, grazie. Credo che sia meglio lasciare le domande per dopo, perché seguirle subitamente.